Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula do nosso projeto de aulas do Ocean Lab Academy. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais que vêm do oceano, um tema que eu amo. É um tema super legal, gente. Existe assim uma infinidade de materiais que a gente pode usar realmente que vêm do oceano, né? Que a gente pode depois aplicar isso no design. Então, se você gosta, por exemplo, de design, se você está pensando em desenvolver um produto e gostaria de usar algum material inovador para criar esse produto, hoje a gente vai descobrir nessa aula quais materiais do oceano existem, estão disponíveis aí para que a gente possa usar. Começando essa aula, né, gente, vamos já compartilhar aqui a nossa tela com vocês, para a gente para vocês poderem ver aqui a nossa apostila, né? Muitos de vocês já sabem, né, gente? Então, só para a gente clarificar, essas apostilas que a gente usa aqui, elas são apostilas da nossa plataforma fechada, tá? Que é a Ocean Lab Academy. Então, essa plataforma fechada, gente, eu estou com dificuldade aqui, gente, de abrir a minha eu acho que aqui vai, vamos ver se vai. Vocês estão me vendo, né? Mas agora vocês ainda não estão conseguindo me ver aqui. Ah, já sei por que é. Bom, gente, muitos de vocês já sabem, né? E a gente tem, então, uma plataforma fechada, que é a Ocean Lab Academy. Essa plataforma fechada, ela é um lugar onde vocês vão conseguir encontrar todas essas apostilas aqui que a gente está compartilhando. Então, esses PDFs que a gente tem em todas as aulas, vocês conseguem acessar por meio da nossa plataforma. Mas esse conteúdo é só para quem é membro da plataforma, tá? A gente ainda não está com inscrições abertas para a nossa plataforma. Assim que a gente tiver as inscrições abertas, vocês já vão conseguir assinar a plataforma, e é uma assinatura anual. Então, ano a ano, você vai pagar essa taxa da assinatura e vai conseguir ter acesso a todos esses materiais. E o preço é muito barato, gente, porque, assim, a quantidade de material que a gente traz aqui, a quantidade de conhecimento que a gente traz aqui é muito grande. Então, ainda não está aberta as inscrições, mas logo vocês já vão poder entrar na plataforma. Quem quiser saber mais sobre isso, vocês entrem aqui no nosso grupo do Telegram para ficar sabendo. E também, quem está aí na nossa lista de e-mail das aulas também vai receber essa notícia em primeira mão. Mas vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, que a gente vai conversar sobre materiais inovadores do oceano e o que é que existe de oportunidade para a gente que quer trabalhar com esses materiais diferentes, né? Então, assim, gente, tem muita oportunidade para quem gosta de inovar, né? E muita coisa que também é desperdício. Então, só para a gente começar, já queria contar para vocês, né, a definição de material. Então, material, na verdade, é uma palavra que vem do latim, vem do materialis, né? Então, é um conjunto, na verdade, de objetos, aparelhos que a gente usa em uma indústria, construção, uma exploração. Os materiais que a gente vai falar aqui, geralmente são materiais que podem ser, por exemplo, aplicados no design. Então, se você, por exemplo, está aí na construção de um projeto novo, gostaria de lançar um produto, essa aula vai ser muito útil para vocês. A gente vai falar de alguns materiais, você vai sair dessa aula bem equipado aqui, entendendo os materiais que podem vir das algas, os materiais que vêm do sal, os materiais que podem vir da areia, e os materiais que são desperdícios da indústria pesqueira, especialmente, né, indústria alimentar do oceano. Para a gente começar essa discussão sobre design e sobre materiais sustentáveis, eu quero apresentar para vocês um conceito. Eu não sei se todos vocês aqui têm a mesma familiaridade com esse conceito que eu vou apresentar, que é o conceito do design circular. Pode ser que muita gente não conhece, pode ser que outras pessoas conhecem, mas aqui a gente vai explicar ele do básico. O que é o design circular, né? O design circular, basicamente, é o design que consegue fechar um ciclo, né? Porque você percebe que muitas vezes a gente tem materiais que a gente conhece, que a gente usa no nosso dia a dia, mas esses materiais, eles não estão incorporados, por exemplo, em um sistema de reciclagem, em um sistema de recuperação, por exemplo, né? A gente tem, muitas vezes, o nosso celular, e se ele quebrar,
muitas vezes você vai ter que comprar um novo, né? Porque é muito difícil você reparar algumas peças de algumas coisas. Então é muito interessante quando a gente tem um sistema de economia circular. E quando, porque assim, gente, não adianta você ter um sistema de economia circular se o design das coisas não é circular. Por exemplo, a gente tem hoje, né, celulares que tem um modo, né, de obsolescência programada. Então não adianta você querer implementar também sistemas de economia circular, muitas vezes em sistemas que não têm um design que favorece. Então, é um conjunto de ações que a gente precisa fazer para implementar o design circular. Mas, basicamente, gente, só para a gente dar aqui uma introdução nesse tema que é super complexo, a gente poderia, inclusive, ter uma super aula somente sobre design circular. Boa ideia, né? Vamos ter aí. Quem quer uma aula sobre isso, deixa a hashtag design circular, que a gente vai fazer uma aula sobre isso. Mas o design circular, ele fala sobre essa redução total de desperdícios, né? Então, de que forma que eu posso desenhar um produto e esse produto não vai gerar lixo, esse produto não vai, por exemplo, para um aterro sanitário, né? Não vai para um lugar onde não tem tratamento, esse produto vai ser reciclado, esse produto vai ser compostado, vai ser um produto que volta para a terra, ou se não for o caso, né, se for um produto que seja um material mais técnico, ele vai ser um produto que tem a capacidade de ser recuperado inúmeras vezes, mas não gere lixo, né? Então, o design circular basicamente trabalha com essa ideia, né? Que a gente não precisa ter lixo para criar as coisas, a gente precisa passar mais tempo no design criando modos de consertar esses erros que a gente tem muitas vezes no design, né? Que são, por exemplo, a geração do lixo. E aí, dentro do design circular, a gente tem esses conceitos, né? Reciclagem, reutilização, conceito, os 7 R's da sustentabilidade, que outras pessoas também usam aí, 9 R's, mas todos aqueles R's da sustentabilidade, né? Recusar, reutilizar, recuperar, reciclar, compostar, né? Que do inglês vem de root, e, enfim, trazer toda essa forma, né, de ver o design com mais cuidado do que a gente tem hoje, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente trata as coisas como muito descartáveis, né? E isso sempre acaba gerando um impacto no oceano também. Então, design e oceano estão muito ligados, gente. Por mais que essa discussão ainda não exista, talvez eu seja uma das primeiras pessoas a começar a falar sobre isso, mas eu já venho observando isso há muito tempo, desde a especialização que eu fiz em 2013 na Itália. Então, a gente tem, né, dentro desse conceito de design circular, o uso inteligente também de energias renováveis, porque o que adianta a gente transitar também de um design poluente para um design circular, sendo que a gente também tem uma matriz de energia que é uma matriz poluente, né? Então, a gente precisa de transitar dessa matriz de energia para uma matriz, por exemplo, renovável, uma matriz que, enfim, possa trazer essa menos poluição do que a gente tem hoje, né? E a gente tem aqui, nesse conceito, né, de economia circular, de design circular, ciclos biológicos e ciclos técnicos. Muitos dos materiais que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são do ciclo biológico, porque são materiais, que é isso, né? Quando você tem dentro do design circular, materiais que vêm, digamos, da terra, né, ou da natureza, e podem voltar para a natureza sem problema. Ou seja, uma folha de papel que você pode compostar, um plástico que você pode também compostar, ou, enfim, pode até, talvez, jogar em algum lugar, mas ele vai se degradar e não vai, por exemplo, virar um microplástico, ou o ciclo técnico, né? E aí a gente tem essa divisão aí da economia circular, né? Tanto biológico, que são essas coisas naturais que voltam para a natureza mesmo, tanto o ciclo técnico, que é, por exemplo, digamos, um celular entraria aí no ciclo técnico. Por quê? Porque é uma peça complexa de design, ele precisa de conserto. Se a gente precisar de um reparo, a gente tem reparo. Se a gente precisar de trocar peças, a gente consegue. Se a gente precisar de voltar isso aqui para a fábrica e receber, às vezes, um reembolso, depois a fábrica consegue desmontar esse aparelho. Essa é a ideia do ciclo técnico do design. E esse esquema que eu estou usando aqui com vocês, hoje a gente não vai falar muito desses materiais técnicos, não, a gente vai falar mais de materiais biológicos dentro do design circular. E quando a gente olha para esse esquema aqui, gente, esse esquema é um esquema que foi criado, né, pela Ellen MacArthur Foundation. Eu não sei também se vocês todos conhecem essa fundação, mas é uma fundação muito interessante. É uma fundação que foi criada por essa velejadora, a Ellen MacArthur, que é uma velejadora inglesa, que
alguns anos atrás, ela fez uma viagem solo, né, pelo oceano, e ela descobriu que dentro do barquinho dela, né, que era um sistema fechado, ela podia reaproveitar muitos recursos que tinham lá. Então, ela não tinha desperdício, né? Essa visão que ela teve dentro do barquinho dela, que foi esse barco que ela conseguia reaproveitar tudo, ela já olhou para aquele conceito de economia circular, que ela já conhecia, porque isso é um conceito que já vem dos anos 60, né? Então, é um conceito já antigo, o conceito de economia circular, mas ela olhou para esse conceito e pensou, como é que eu posso disseminar isso aqui de uma melhor forma, né? Como é que eu posso contar esse conceito da economia circular de uma melhor forma e trazer, enfim, mais materiais sobre isso, disseminar essa ideia. Então, depois dessa viagem dela, ela, inclusive, acho que ela largou a vida de esportista que ela tinha e criou essa fundação, que é a Fundação Ellen MacArthur Foundation. No podcast que eu tenho com o Amir Klink, gente, que também é um podcast que vocês têm que assistir, que está lá na nossa playlist de podcast do nosso canal do YouTube, né, Ocean Immersion, a gente tem também um podcast com o Amir Klink que ele conta muito dessa história aí da Ellen MacArthur, então é muito interessante se vocês quiserem assistir. E aí, voltando lá, né, para esse nosso conceito aqui da economia circular, é um conceito muito interessante, gente. Como eu falei para vocês, é um conceito que apareceu nos anos 60, mas foi muito disseminado pela Ellen MacArthur e pela fundação que ela tem. Inclusive, eles têm muitos materiais em português, tem muitos materiais PDFs, muita coisa. Quem quiser aí, depois entra no link, procura no Google Ellen MacArthur Foundation, que vocês vão encontrar muita coisa sobre economia circular, tá? Eles são os maiores aí disseminadores da economia circular no mundo. E aí, a gente vai começar essa aula falando das algas, né, gente? Semana passada, uma pessoa me disse que a Paty, inclusive, nossa aluna querida, me disse que a gente estava com o nosso PDF muito pequenininho. Então, agora eu estou aumentando ele aqui para vocês verem bem e não terem problema de enxergar, tá bom, gente? Então, vai dando sugestão aí para a gente também, gente, quando vocês acharem que a gente precisa de melhorar aqui o nosso sistema de aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, desses materiais que vêm do oceano. O primeiro deles que eu queria focar com vocês são as algas. Então, as algas, gente, para quem sabe, elas têm um grandíssimo potencial sustentável. Elas têm... elas podem ser usadas em muitas coisas. Elas podem ser usadas em muitas coisas, em tintas, materiais, alimentos, produtos, medicina. As algas elas podem ser usadas também nesse design regenerativo. E as algas elas podem ser cultivadas também indoor. O que quer dizer isso? Né? Que a gente pode cultivar as algas dentro de prédios fechados, dentro de sistemas também fechados. A gente não precisa, muitas vezes quando a gente fala de cultivo de algas, né, as pessoas acham que a gente tem que ir lá no oceano e cultivar as algas, mas muitas vezes você pode cultivar as algas dentro, por exemplo, de uma edificação. Foi isso que aconteceu, aliás, né, quando, em 2017, gente, eu fui fazer uma summer school na Madeira, na Ilha da Madeira, aqui em Portugal, e eu lembro de ter visitado uma dessas fazendas de alga, né? Então era uma espécie de um laboratório gigante, onde a gente tem essas algas aí em tubos muito grandes, e aí a gente consegue cultivar as algas em ambientes assim, né? Dentro de prédios, por exemplo. Ou você pode também conseguir cultivar algas no meio do deserto. Então, para quem quer saber mais em como é que as algas podem ser cultivadas, a gente tem aí uma live com as meninas da Pop Algae, onde elas contam muito isso, né? Onde elas falam exatamente desse potencial das algas em muitas indústrias, inclusive aí na medicina tem um potencial absurdo, então é muito interessante vocês assistirem essa nossa live também. A gente vai falar aqui hoje, né, de uma das aplicações das algas, que são as tintas. Então a gente tem algas que podem, por exemplo, ser usadas para criar paletas de cores diferentes. A gente sabe que as tintas que a gente usa hoje, elas são muito carregadas de metais pesados, muitas vezes. Então, essa tinta, depois que você vai lavando, por exemplo, alguma roupa, muitas vezes, pode, inclusive, sair da roupa e poluir o meio, ou você também tem ali o processo de tingimento, né, das roupas, que poluem muito os rios, né? A gente sabe que uma grande parte da indústria uma grandíssima parte, né, da indústria da têxtil está localizada na Ásia, né? E essa parte da indústria, especialmente aí do tingimento, pode afetar de forma muito significativa aí o oceano, né, gente? Porque a gente não pode ter tantas águas assim tingidas para a roupa que a gente tem que usar.
Então, assim, a coloração por meio das algas, ela é também uma coloração menos ofensiva, menos impactante, né? E ela é uma coloração que também pode ser feita de diversas formas. Então, você também não tem aí apenas um tipo de colorante, né? Que a gente tem para as cores, não é apenas o verde. Você tem aí todas uma gama de cores, porque a gente tem algas de muitas cores que podem também ser feitas. Então, é muito interessante como é que a gente pode usar as algas, especialmente, para criar também esse tipo de tintura, né, que pode ser aplicado na indústria têxtil. Então, essas duas designers, a Johanna Glomb e a Raza Weber, elas criaram, né, essa paleta de cores feitas com algas, né, para ser aplicadas depois na indústria têxtil. Então, é muito interessante de que forma que isso pode ser usado, né? A gente tem também, gente, outras aplicações das algas, né? Um desses casos são os tecidos biodegradáveis. Então, as algas, como a gente sabe, elas podem ser usadas, por exemplo, para fazer plásticos biodegradáveis, para fazer materiais, por exemplo, tecidos, até uma espécie de couro dá para ser feita. E eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Eu não vou colocar som, gente, porque a gente está com problema de colocar som na hora que tem a aula, tá? Então, só o vídeo, assim, para vocês verem mesmo como é que isso funciona. Nesse caso aqui, a gente tem essa impressão 3D desse módulo, né, onde depois esse gel é colocado. Esse gel, ele se solidifica, é um gel de algas, ele se solidifica e ele se transforma em uma espécie de tecido. Então, é muito interessante como é que isso depois, né, esse gel aí que eles estão tirando, isso é alga, né, isso depois pode se transformar em muitas aplicações para a indústria têxtil. E aqui vocês veem vários tipos de materiais, alguns deles são impressos 3D, outros deles são uma espécie de couro, né, esse aqui que ela está segurando agora é uma espécie de couro, esse, olha só, é uma espécie de pele, que dá para, por exemplo, a gente pode pensar numa aplicação de uma bolsa, a gente tem também esse meio rendado. Então, assim, tem como você também misturar plástico. Esse é o couro, olha só, que interessante, né? E esse aqui é impresso 3D. Então, tem muitas formas da gente aplicar as algas realmente, né? Com essa vertente do design, né? E olha só a quantidade de tipos de tecido que a gente pode fazer. A gente pode fazer desde um tecido aí mais gelatinoso para uma aplicação, até um tecido mais tipo couro, por exemplo, que pode ser feito uma bolsa, né? Então, é muito interessante. Esse vídeo, gente, é dessa designer que se chama Scarlett Young, e ela tem uma coleção só feita com algas. Então, é muito, muito legal como é que isso pode ser aplicado. A gente tem também, gente, aqui eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês, viu? A gente tem também a criação de papel feito com algas, né? Então, é uma opção sustentável para regiões, por exemplo, perto do mar. Faz alguns dias, gente, agora eu vou até aumentar aqui para vocês, para mostrar realmente, né, esse papel de algas que eu recebi. Eu liguei para uma indústria, opa, gente, foi errado aqui. Eu liguei para uma indústria aqui na Europa, né, na Itália, que cria papel de algas. E eu fiquei muito feliz, porque eles me mandaram uma amostra, essa indústria se chama Favini, ela está localizada ali no Vêneto, então ela produz realmente papel à base de alga, né? Então, aqui a gente tem 3 opções de papel sustentável que essa indústria tem. A gente tem esse aqui, que é o Shiro Algae, né? O papel se chama Shiro, gente. Então, é o Shiro Algae, que é esse papel aqui à base de alga, que é esse azulzinho. A gente tem esse aqui, que é um papel à base de bambu, e a gente tem este aqui, que é um papel à base de fibras recicladas. Então, olha só como é que com papel, a gente já pode fazer papel com várias coisas diferentes, né? Não precisa ser o eucalipto que a gente que a gente conhece, né? Então, só o papel aí, mas a gente vai focar aqui nas algas, né, gente? Então, deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês o papel de alga. Como a gente pode ver, ele pode ser feito colorido, ele pode ser feito em várias gramaturas diferentes. O que é isso, né? São essas espessuras do papel. Então, a gente tem desde um papel bem fininho, né, tipo um envelope, até um papel mais grosso, tipo um papel mais aquarela, sabe? Para fazer uma pintura. E todos esses papéis, eles são certificados aqui, gente. Aqui na Europa, isso eu acho que é até obrigatório. São certificados com esse selo, tá vendo? Este selo aqui, né? Que é o selo de sustentabilidade, de reflorestamento, floresta sustentável. Então, assim, tem toda uma
certificação por trás desse papel também. É muito interessante, gente, porque cada um desses papéis, vocês não conseguem ver aqui, mas eles têm uma característica diferente. Então, por exemplo, esse de alga, ele tem umas bolinhas um pouquinho verdinhas em cima. Não dá para vocês verem, gente, porque tá muito, muito pequenininho mesmo. A gente tem esse de bambu, tem parece uma fibrinha mesmo de bambu. E o outro, né, que é a fibra reciclada, ela tem também umas bolinhas pretas. Então, assim, dependendo do tipo do papel, vai ter aí uma característica diferente, né? E aí eu queria trazer para vocês para essa aula, foi muito legal que eles me mandaram essa amostra, porque deu o tempo certinho da gente falar sobre isso, né? Mas, gente, quando a gente pode ver, né, que este tipo de papel aqui também pode ser usado em aplicações bem interessantes. Então, esse designer, né, na Itália, ele criou esse papel justamente feito com este aqui, né, que é o Shiro. Ele criou uma coleção de selos para a gente usar nas cartas, né? Porque a gente sabe, gente, que os selos em cartas, eu tenho até aqui um cartão postal para mostrar para vocês. Para quem é muito novo e não é dessa época, a gente tem selos que a gente usava nas cartas, né? Quando eu era criança, eu gostava de mandar muita carta, então eu sempre mandava cartão postal, e é uma tradição que vem desaparecendo, né? Então, esse designer, ele criou vários selos feitos com papel de alga para promover também essa ideia de que Veneza era uma cidade que tinha algas e estava produzindo aí papel com algas. Então, essa coleção, ela tinha ali várias cartões postais bem interessantes de Veneza, e as pessoas podiam comprar esse selo e mandar esse cartão postal diferente para as pessoas que elas queriam que se lembrassem, né? Então é muito interessante como é que a gente tem aí projetos que podem ser criados a partir disso. E em Veneza, gente, é um lugar super interessante para usar as algas também. Por quê? Porque Veneza é uma cidade que tem uma grande concentração de algas aí devido à poluição. A gente sabe que as algas, elas crescem em grandes quantidades quando a gente tem esse acréscimo de nutrientes na água. O que são esses nutrientes, gente? Basicamente, mas muito basicamente aqui essa explicação, é comida para alga, né? Muitas vezes quando você tem, por exemplo, regiões onde você tem agricultura perto, onde você tem indústrias perto, você acaba tendo derramamentos ali em rios, enfim, em lagoas como essa de Veneza. E por causa dessa poluição em excesso, as algas elas acabam proliferando mais, porque algumas das coisas que estão na água podem servir de alimento para alga, né? E se as algas elas crescem em superpopulações ali, né, que a gente chama muitas vezes de alga bloom, elas podem criar problemas muito sérios, né? Como é o caso de um problema que se chama eutrofização. O que acontece? Se a gente tem ali uma grande camada de algas em cima, por exemplo, da superfície da água, a gente não tem depois luz solar que chega no fundo desses ecossistemas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, a morte desses ecossistemas porque a gente não conseguiu ali fazer a fotossíntese por causa desse bloqueio da superfície da água. Então, gente, eutrofização, que é este processo que eu expliquei muito basicamente aqui para vocês, mas que depois até a gente pode ter uma aula só sobre isso, é um processo muito complicado, né? Porque você pode acabar com a pesca, você pode afetar diversos setores como turismo, e você pode perder um ecossistema inteiro, né? Muitas vezes por causa da eutrofização. Então, assim, uma das soluções que encontraram ali em Veneza foi coletar grande parte dessa alga que estava sobrando, né, no ambiente para criar, por exemplo, papel, né? Então, é claro, a gente também tem que trabalhar ali na redução da poluição, na redução do que é que faz essa alga se proliferar tanto, mas a gente também pode trabalhar com essas soluções de captar, por exemplo, essa alga que está em excesso no ambiente para criar produtos, por exemplo, o papel. E aí a gente tem, né, essa solução de reduzir as algas indesejadas. A gente sabe que em Veneza, em muitos lugares do mundo, né, grande parte dessas algas, elas podem também ser espécies invasivas, que são espécies que não são naturais daquela região e podem causar ali um desequilíbrio em todas as espécies, em todo o ecossistema, né? Então, trazer uma solução como esse papel de alga, né, que é o Shiro, gente, é muito, muito interessante mesmo, né? Então, eu recomendo vocês que depois conheçam também essa empresa que é a Favini. E a gente tem uma nova fonte para usar também o papel, porque, gente, o papel que a gente conhece, né, eu sou de Minas Gerais, né, mineira, então, assim, sempre morei ali na borda da Mata Atlântica, no Brasil. E eu lembro que muitas vezes a gente tinha
regiões com eucaliptos, para plantar eucaliptos, então você tinha que derrubar a mata nativa para plantar eucalipto, para poder criar papel. Isso não é uma solução muito inteligente, né? Então, assim, se a gente tiver papel de outras fontes que não sejam apenas ali o eucalipto ou outras árvores, é uma solução muito legal, porque a gente pode trazer uma solução, né, para um problema que existe, que é, por exemplo, a desflorestação. E aí, gente, o nosso próximo material querido aqui é o sal. O sal, gente, ele tem uma grande construção, o sal de cozinha, gente, sim, o sal que está na água do mar, ele tem um grande potencial aí, né, para construção. Então, a gente tem, hoje a construção, né, gente, ela é muito dependente de areia, então a gente tem, muitas vezes, como substituir a areia pelo sal em alguns casos, né, porque a gente pode fazer blocos de sal, esses blocos também podem ser impressos 3D. Para quem não sabe o que é impressão 3D, a gente vai fazer uma aula somente sobre isso também, mas é uma tecnologia muito revolucionadora, que é mesmo você poder imprimir qualquer coisa, gente. A impressão 3D é fantástica, assim, eu tive já muito contato com impressão 3D, meu pai tinha uma impressora 3D há muitos anos, então a gente sempre fazia experimentos ali para imprimir coisas, e você realmente consegue imprimir de tudo. Então, o sal também é um material que pode ser usado nesse tipo de impressão. E é um material que tem grande abundância, né, na natureza. Então, você pode retirar, por exemplo, o sal de um processo de dessalinização da água. Muitas vezes você nem precisa fazer isso só do oceano, mas, por exemplo, um rio que está com um problema de salinização, você pode também criar essa solução de usar o sal para criar alguma coisa. Então, é muito interessante a gente pensar nessas soluções aí de economia circular também, né? O sal, como eu falei para vocês, ele pode ser usado também na impressão 3D. Então, é um material de simples acesso, é um material leve, e a gente pode construir este tipo de bloco. Então, como vocês estão vendo, gente, isso aqui é uma obra, né, que foi feita por esse estúdio Emerging Objects. Então, é um estúdio que trabalha só com materiais diferentes, né, e é um estúdio muito legal. Eles fizeram esse pavilhão de 3D, pavilhão impresso 3D do material do sal. Então, olha só que interessante, né, a gente poder aplicar o sal dessa forma, né, criar, inclusive, aí cúpulas, muitas vezes até uma estrutura que não vai ser permanente, é muito interessante, que é uma estrutura bem leve também. A gente tem mais um material aqui, que é a areia, gente. A areia, muita gente vai pensar, mas que óbvio, né, a areia é um material, porque ela é muito usada na construção, para quem não sabe, é um material super usado, por exemplo, na arquitetura, né, em qualquer construção que você queira fazer, você vai precisar de muita areia. Então, a areia, ela pode ser usada, gente, tanto nessa construção de design mais, digamos, fixo, né, ou seja, um design permanente, uma construção, um objeto que você vai usar por anos, quanto também nesse design efêmero. Então, esse design, gente, é muito interessante quando a gente pode usar um design mais, que pode desaparecer com o tempo, né? O que é isso? Dá para a gente criar, por exemplo, coisas que, se você foi criança um dia e brincou na praia, por exemplo, né, você conseguiu ver que você podia montar, por exemplo, um castelinho de areia de manhã, voltar de tarde e esse castelinho talvez teria desaparecido. E é isso que é o efêmero, né? Você ter alguma coisa ali que ela passa com o tempo, né? Mas você não tá, não é permanente. E é muito interessante quando a gente consegue fazer isso. Então, a areia, ela tem esse potencial para a gente criar designs efêmeros, né? É, inclusive, um aspecto de muitas culturas, né? O outro dia eu falei para vocês de Vanuatu, que é uma cultura que escreve na areia e que se comunica pela areia de uma forma muito, muito interessante. Então, assim, esse design na areia, ele tem muitas aplicações. Depois a gente tem também a areia, que é uma matéria-prima para o vidro, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês como é que cultura, vidro e essa técnica do vidro se relacionam também. Mas quando a gente fala de design efêmero, é muito legal a gente olhar para como é que a gente pode trazer metáforas por isso, né? Como é um design que vai durar pouco tempo, de que forma que a gente pode trazer isso de uma forma bem impactante para as pessoas? É um design que dura pouco, né? Ou seja, esse design que depois vai ventar e vai sair dali. É um design que pode ser apagado, né? Por exemplo, você pode ter um desenho na areia que vai ser apagado em horas, mas ele pode trazer uma mensagem tão forte que vai se fixar na cabeça das pessoas. Então, é um design que é interessante ser feito também, especialmente aí por artistas. E vou colocar aqui para vocês, gente.
esse vídeo aqui mostra como é que as pessoas, na verdade, esse artista, né, criou uma intervenção de várias estátuas, né, de carro. Então, essas estátuas de carro que ele deixou aí em fila, elas simbolizavam o engarrafamento, por exemplo, né? Então, é muito interessante ver como é que ele trouxe essa metáfora do engarrafamento ali em cima de uma praia, para mostrar como é que, por exemplo, essa quantidade de carros que solta, por exemplo, poluentes na atmosfera, pode, por exemplo, gerar uma desertificação, né? E o que é que a gente está fazendo, né? Usando tanto carro assim. E como que a gente olha, por exemplo, para carros em areia, dessa forma em fila, e a gente acha muitos, né? Mas como é que muitas vezes a gente olha para a cidade e não observa essa quantidade de carros, né? Então, esse é um tipo de design bem impactante, porque ele dura poucas horas, né? É um design que fica ali algumas horas, depois ele desaparece. É um design que as pessoas podem tocar, as pessoas podem também interagir, e que vai durar pouco, mas que vai trazer uma mensagem muito forte. Então, é muito interessante, gente. Eu vou deixar aqui vocês vendo um pouquinho desse vídeo. É muito legal isso. Então, esse artista, né, que é o Leandro Ehrlich, ele criou essa intervenção, né, justamente para poder trazer uma mensagem forte. Isso é interessante, gente, a gente fazer também, né? Tem tanto ONGs, muitas vezes, que podem criar, por exemplo, uma intervenção, assim, artística em uma praia, você pode ter um desenho, você pode ter uma escultura, tem muitos escultores que trabalham assim, no meu Instagram já falei de um deles. Então, é uma técnica que a gente pode usar para fazer diversas iniciativas, né? Muito interessante a gente usar esse lado efêmero da areia também. E a gente tem tanto o design efêmero da areia quanto o design permanente, como eu falei para vocês. Então, o que é o design permanente? São objetos feitos para durar, né? Aqui a gente tem essa criação de objetos desenhados para o primeiro restaurante europeu submerso. Então, aqui na Europa a gente tem um. Agora eu não me lembro em que cidade que é, mas na aula que a gente vai falar sobre cidades submarinas, vou trazer essa reflexão aí dessa obra para vocês. Então, vai ser bem legal. E aqui, gente, essa designer, né, ela criou, então, desse ateliê Menta, ateliê Mind, ela trouxe todo o design das peças que iam ser usadas dentro desse restaurante, né, por exemplo, pratos, copos, tigelas, etc. Tudo isso que ia ser usado na cozinha, ela trouxe feito em areia, para justamente ter essa conexão com o oceano, né? Quando a gente fala de um restaurante submerso, tudo aquilo tem que ser pensado, né, gente? Então, isso também é uma ação de branding aqui, né? Você olhar para o restaurante que você tem e você pensar, como é que eu posso trazer para esse restaurante toda uma linguagem do mar? É muito, muito legal quando a gente consegue fazer isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trazer para dentro de um restaurante submerso essa linguagem da areia, a gente está fazendo ações que estão conectadas. Isso que é o branding, que a gente vai ter uma aula aqui somente sobre isso, vocês vão ficar por dentro do que é esse conjunto de ações. Eu acho que vocês vão amar também essa aula, gente. Mas só para vocês entenderem, né, como é que o design permanente também pode ser criado a partir da areia. E a gente tem, gente, o vidro. Para muita gente, eu acredito, não sabe que o vidro é feito a partir da areia. Então, a gente tem, gente, várias formas aí de criar vidro, mas uma delas, muito tradicional, é dessa região do Vêneto, na Itália. Então, quem já viajou para a Itália, eu morei em Veneza, gente, muito tempo, estudei lá, fiz parte dos meus estudos lá. E a gente tem em Veneza, né, nessas ilhazinhas de Veneza, que são Murano e Burano, uma técnica muito tradicional de criar vidro, que é uma técnica do sopro. Então, a gente tem uns canudos bem grandes assim, onde você coloca ali a areia muito quente, começa a soprar, e essa areia vai criando ali várias formas, e essas pessoas vão puxando muitas vezes. Então, assim, são verdadeiros escultores que trabalham nessas ilhas, criando essas peças que são de um design muito único, gente. E por acaso, gente, a gente tem essa técnica aqui no sul de Minas, em Poços de Caldas. Eu sou de Poços de Caldas, então essa técnica foi levada para Poços de Caldas, inclusive isso é muito famoso em Poços de Caldas, por uma família vêneta, né, que até hoje trabalha com essa técnica lá. Então, quem conhece, por exemplo, a Cadoro, tem muitas outras cristalerias, né, em Poços, mas
A Cadoro é uma dessas que fez história ali, porque ela trouxe realmente essa visão desse vidro muito artístico, né, que é uma técnica italiana para o sul de Minas, no Brasil. Então, muito legal, gente. Assim, quem puder um dia visite Burano, porque são lugares, assim, fantásticos, cheios de cultura. Isso aqui mostra muito da relação que a gente tem com o oceano também, né? Como é que você traz para a cultura, né? Toda essa cor, como é que você traz para o aspecto, por exemplo, gente, se você está hoje desenvolvendo um produto, né, da sua startup, ou um produto do projeto que você está inserido. Muitas vezes você tem que olhar para esse aspecto cultural, né? Porque, por exemplo, ali em Veneza, né, é muito interessante se alguém puder trazer um produto que faça, por exemplo, uma releitura disso. Eu, inclusive, esses dias estava falando com uma amiga italiana que a gente está morrendo de vontade de trazer novidades aqui para vocês, mas uma forma de você trazer, né, uma releitura de um objeto que já existe numa cultura, né? Você trazer isso, às vezes, de uma forma com design bonito, com um objeto que as pessoas usam no dia a dia, é uma forma super legal de você fazer essa revisitação, né, dessa cultura que as pessoas têm também relacionada aí com o oceano. Então, aqui no Vêneto, gente, é um caso bem específico, assim, porque é um lugar que a gente realmente tem essa cultura com o oceano muito forte, né? Então, guardem aí na cabeça isso, né, gente? Aqui é a ilha de Burano, né, na Itália, então é muito legal. A forma como a gente tem, até as cores no vidro, são muito parecidas com essas cores da própria cidade. É muito interessante a gente ver como é que essa ilhazinha, né, lá no meio de Veneza, da ilha, da laguna de Veneza, que é um lugar tão borbulhante em cultura, consegue trazer essa visão do vidro, né, diferente. Então, assim, gente, muito legal quando a gente começa a desenvolver um projeto e olha também para o aspecto cultural do lugar onde a gente está inserido, né, para fazer, às vezes, uma releitura. E aí, gente, o último material aqui do oceano, na verdade, são vários, mas estão dentro desse grupo, né, de desperdícios da indústria alimentar. Então, a gente fala, quando a gente fala de indústria alimentar, gente, é uma indústria gigante, mas aqui a gente vai pegar aqui o lado da pesca, tá? Porque são, na verdade, materiais que vêm, por exemplo, da pesca, dos peixes, etc. Então, a gente tem imensos desperdícios na indústria alimentar, né? Alguns desses desperdícios são, por exemplo, conchas, né? Porque muitas vezes a gente compra, por exemplo, um prato de frutos do mar, né? Como a gente fala muito, e a gente tem ali um desperdício das conchas, né? Essas conchas são, às vezes, colocadas no lixo normal, elas não são, ou às vezes até junto com outra coisa, mas na verdade elas poderiam ser separadas, ser enviadas e ser usadas de novo, porque tem como a gente criar, por exemplo, um pó com essas conchas e depois criar bioplásticos. Tem como a gente criar produtos para a indústria cosmética com essas conchas. Então, é muito interessante como é que você pode usar esses materiais que são desperdício hoje, né? Então, mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre economia circular, porque muitos materiais hoje que são desperdício da indústria da pesca podem perfeitamente servir de material para bioplástico, para couro, para muita coisa e para substituir materiais que são poluentes hoje para a gente, né? Então, a gente tem desde conchas até espinhas de peixe que podem tanto ser usadas como fertilizantes, quanto ser usadas como material, por exemplo, para fazer cosméticos. A gente tem as escamas do peixe, que também são muito interessantes. A gente tem o couro do peixe, que é muitíssimo interessante para você fazer bolsas, aplicações para roupas, a indústria fashion, né? A indústria aí da moda pode ter muitas aplicações do couro do peixe. E a gente pode até substituir, por exemplo, o couro da vaca pelo couro do peixe, gente, porque o tingimento, muitas vezes, do couro, né, da vaca, ele causa uma poluição gigante. Então, é muito legal se a gente puder substituir isso também. E aí a gente tem materiais biodegradáveis, né, que são, muitas vezes, a partir de uma concha, a partir da espinha de peixe, a partir do couro do peixe, você consegue trazer materiais melhores do que plástico, por exemplo, né. E aí a gente sabe, né, que o couro, ele causa muitos impactos na água, né, gente, como eu falei para vocês, tanto lá a tintura, quanto outros processos de tratamento do couro acabam poluindo muito a água. Então, o couro de peixe, ele, por um lado, ele pode ser também, depende aí do tingimento que a gente usar, né? Couro de peixe tingido com algas. Meu Deus, que lindo! Mas você imagina, né? O couro de peixe, ele pode, em alguns casos, ser menos poluente aí nesse sentido também. Mas eles têm que ser tratados, tá bom, gente? Mas a gente já vai falar sobre isso. E a gente tem esse material novo, gente, que eu encontrei esses dias, que é um material, uma mistura de conchas com café.
O que é isso, né? Conchas com café dá um material novo? Dá, gente, porque assim, as conchas, se a gente manipular elas ali da forma certa, né? Você consegue depois, com uma mistura com o café, criar essa espécie de plástico, né? Essa espécie de couro, que você depois pode usar em inúmeras aplicações aí na indústria da moda, mas o café, para quem não sabe, é também um material, né, muito desperdiçado. A gente usa, né, quando a gente faz aquele chazinho do café, que é o sumo, né, que a gente bebe, o café, né, a bebida do café, ela representa um grande desperdício, porque o café, né, o grão, a gente não usa ele totalmente, né, a gente faz ali, a gente coa o café, usa uma vez, e depois acabou quase que o potencial daquele grão. Então, o café, gente, aqui em Lisboa, ele é muito usado, por exemplo, tem um menino que eu adoro, que é o Natan, a gente, inclusive, no meu projeto antigo, a gente fez uma entrevista com ele, né, com a Nama Sharon Farms, que é a empresa dele. Então, o Natan, ele pegou, gente, um desperdício de café que ele viu que existia em Lisboa, criou uma fazenda de cogumelos, e hoje ele vende cogumelos para restaurantes, né, e são cogumelos maravilhosos, porque, para quem não sabe, gente, o café, né, o pó de café, aquele molhadinho, tá esterilizado e ele é perfeito para crescer cogumelos em cima. Então, assim, dá para a gente ter um potencial muito absurdo aí no café que a gente ainda não usa, tanto para a criação de materiais, como, por exemplo, materiais tipo bioplástico, materiais como, por exemplo, esfoliante para o corpo, né? Porque muitas vezes a gente usa esfoliantes à base de plástico e não seria preciso, a gente já tem frutas e, enfim, tudo isso na natureza que a gente pode usar. Então, assim, o café tem um potencial muito grande, né? Inclusive para fazer esse tipo de bioplástico aqui que a gente está conhecendo agora, né? Que é esse tipo de tecido, na verdade, né? Que é uma mistura de concha com café. Então, as conchas, elas geralmente são descartadas como lixo, né? Quando a gente tem isso na comida, por exemplo. Especialmente em lugares que a gente tem isso muito presente na culinária. Mas elas podem ser usadas em processos circulares também. Então, a gente pode captar essas conchas, pode manipular elas da forma, criar esses tecidos, e misturar, às vezes, com algum outro material, tipo o café, para criar esse tipo de tecido, né? Esse couro aí, muito interessante, que foi feito por esse designer que se chama Yuen Tran. Se eu não me engano, gente, esse projeto é da Indonésia, mas eu não estou totalmente segura. Mas é um material muito interessante para a gente criar aplicações aí na moda, né? E a gente tem, gente, um outro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, também sem som, viu, gente? Porque senão não dá para a gente escutar, na verdade. Eu testei ontem, não deu certo. Então, assim, a gente tem... aqui são espinhas de peixe, enfim, todos esses desperdícios do peixe, né? Tanto espinha quanto escama. E essa designer, ela pegou, então, que é um projeto que se chama Marina Tex, muito interessante. Ela criou essa mistura, né, de peixe, digamos, e criou esse material que é um bioplástico, que é mesmo uma espécie. Eu não tenho aqui essa amostra, né? Mas eu gostaria de ter para dar essa aula para vocês. Hoje eu só tenho papel de alga. Mas ela criou uma espécie de uma película, né? Bem fininha, vocês vão ver que interessante. Ela fala aqui no começo desse vídeo, né, sobre como é que muitas vezes a gente usa os materiais errados para fazer os produtos que a gente quer. Como é que a gente está, enfim, impactando, né, de uma forma bem significativa aí o oceano, né, porque quando a gente fala de oceano, a gente tem muito lixo lá, que não é só plástico, então é complicado, a gente precisa de encontrar essas soluções na própria natureza, né, e uma delas é por meio desse design, desse biodesign, né. Então, ela pega esse material você vê dessa doca, né, de peixe, possivelmente, dessa indústria do peixe, são lá espinhas, tanto quanto outros, ela faz essa trituração e depois ela cria essa espécie de papel, né, que é um plástico mesmo, muito fininho. Então, isso pode depois ser usado, tem muitas aplicações, né, gente, mas pode, por exemplo, ser usado em embalagens, e muitas embalagens que a gente sabe que hoje demoram anos e anos para se decompor. Então, é muito, muito interessante quando a gente tem esse tipo de visão. Você vê, essa designer, ela foi até essa indústria da pesca, perguntou qual era o desperdício que eles tinham e eles forneceram esse material para ela. Então, isso que é muito interessante a gente fazer muitas vezes. Quando você observa que existe um desperdício, você também pode contactar as pessoas que você acha interessante, né? Então, você sabe que aí na sua região, por exemplo, tem uma indústria que desperdiça muito, né? Você pode contactar essas pessoas e perguntar, olha, tem algum resíduo que você poderia, por exemplo, me doar? Porque muitas vezes isso vai ser custo zero. Essa que é a inteligência da economia circular também, né? Muitas vezes resíduos, agora no começo disso, vai ser totalmente
gratuito. O café, por exemplo, gente, é um desperdício que a gente nem para pensar, né? Mas ele é gratuito, né? Então, quem, por exemplo, coleta aí o café de restaurantes e bares, pode ter isso, por exemplo, a um custo zero, o que já causa aí uma grande economia na sua empresa, né? Quando a gente fala de economia circular. Então, é bem interessante como é que a gente pode fazer isso. E o nosso último material aqui, gente, é o couro do peixe. Para quem não sabe, gente, o couro do peixe, ele pode ser muito usado aí na indústria têxtil. Então, ele é também uma fonte de renda alternativa para comunidades pescatórias, né? Porque muitas vezes essas pessoas, elas podem vender o peixe, mas muitas vezes o cliente não vai querer a pele do peixe, então elas já podem separar aquela pele e vender para outro cliente. Então, é uma fonte de renda alternativa também para muitas comunidades costeiras. E é muito interessante. Na África, isso é muito conhecido, né? Você vender essa pele do peixe. Na Amazônia também. Eu vi que o pirarucu é um peixe que tem, isso é na água doce, na verdade, mas você tem ali um grande couro que ele tem, né? E isso tem um potencial bem grande para muita coisa. Então, é muito interessante como é que você pode usar isso. Porque se a gente for pensar, gente, o peixe, muitas vezes ele já ia ser pescado de qualquer forma, né? Então, como é que você faz para aproveitar esse animal que, infelizmente, teve que ir embora, né? Como é que você pode aproveitar tudo, mas não ter desperdício nesse sentido, né? E aí, a gente tem aqui várias aplicações que a gente pode fazer, por exemplo, com o couro do peixe, desde uma saia inteira, você pode também tingir esse material para deixar ele de outra cor, você pode ter aplicações em vestidos, é muito, muito, muito interessante. Então, assim, dá para fazer roupas, vocês veem, muito bonitas mesmo, com o couro do peixe, né? Que, claro, tem que ser tratado, tem que ser, eu acho que curado, né? Que é o nome que se fala, seco, depois tingido, mas dá para ter, sim, uma aplicação tanto em bolsas quanto para roupas também. Então, é muito interessante. Gente, essa nossa aula vai ficando por aqui. Esse PDF aqui, como vocês sabem, ele está disponível somente para quem assina a nossa plataforma, que as inscrições ainda não estão abertas, mas logo a gente já vai abrir. E aqui a gente deixa todas as referências, tem artigo científico para quem gosta de ler, tem reportagem, tem coisa com bastante imagem para quem é imagético, como eu. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa. E esse PDF aqui fica, então, disponível para os membros da nossa comunidade. Pessoal, eu gostei muito dessa aula, eu adorei falar sobre materiais sustentáveis. Me escreve aqui depois se vocês têm mais interesse de saber sobre isso, se vocês querem uma aula sobre mais materiais, porque o oceano, na verdade, está cheio de materiais sustentáveis, então é muito interessante falar sobre isso. Nós vamos ficando por aqui hoje e até a próxima aula, gente, que vai ser sobre Revolução 4.0, Revolução Industrial e Oceano. Um beijo para vocês e até a semana que vem.